Boa noite, pessoal. São exatamente 19 horas e 15 minutos, horário de Brasília. Eu estou falando do estado de São Paulo, da cidade de Santo André. Edilson Correia Trader, falando com você que está procurando ou investe no mercado de moedas. E eu vou fazer uma análise dominical, eu vou começar. Hoje vai ser um primeiro dia de análise dominical e vocês, por favor, me passem um feedback. Se estão gostando, se desejam que nós continuemos a fazê-lo. Eu pretendo colocar esta análise todos os domingos na abertura do mercado Forex, que para você que não conhece o Forex, que é o comércio internacional de moedas, o mercado mais líquido e o maior mercado do mundo, com cerca de 3 trilhões de dólares ao dia de volume, um mercado que fica aberto 24 horas por dia. Se você quiser saber mais a respeito deste mercado, entre em nosso blog, www.edilsoncorreiatrader.blogspot.com, ou então acompanhe os nossos vídeos, mande sua mensagem, enfim, estamos à disposição. Mas existem algumas paridades que são as preferidas, que têm maior volume de negócios, que para mim são muito importantes, porque o maior volume de negócios faz com que sejam paridades mais sólidas para o trabalho. Então são elas que eu deixo na tela do meu computador e que eu vou procurar dentro do meu trade, dentro da minha análise de trade, dentro do meu setup, do meu modelo de operação, passar para vocês o que eu estou pensando. Uma delas, euro-dólar, que nós estamos vendo aqui, que é a mais importante de todas. A mais importante de todas as paridades é euro-dólar em Forex, no comércio internacional de moedas. O que nós vemos em euro-dólar? Está no período de 4 horas, está com topos e fundos ascendentes. Nós podemos, reduzindo um pouquinho aqui, nós podemos colocar, olha só, como está longo esta linha de tendência de alta. Nós podemos colocar essa linha de tendência de alta sem nenhuma dificuldade para saber que este mercado é um mercado de alta fazendo um pullback. Pullback é uma correção até esta linha de tendência e deve continuar subindo. A média, atenção para as médias exponenciais, se você ainda não conhece, é a média de 9 períodos. Essa média azul é de 72 períodos. E a novidade que eu coloquei para fazer esta análise, para ficar mais fácil a minha comunicação com vocês, é a média de 21 períodos. Os senhores podem analisar que todas as vezes que o mercado volta para a média de 21 períodos, quando ele está em uma tendência, ele volta a subir nesse caso. Se fosse numa tendência de baixa, se olhar mais aqui, ele volta para a média e volta a cair. A média de 21, ela é muito interessante para você fazer uma análise. Mas então, eu olho este mercado no período de 4 horas, eu estou esperando para fazer o quê, pessoal? Para comprar. Aí, eu olho em um dia. A mesma análise, também uma linha de tendência de alta. Os preços também estão acima, aqui no caso da média de 9, acima da média de 21, acima da média de 72. Em uma hora não. Então aqui, embora os preços estejam respeitando esta linha de tendência, a média de 9 está voltada para baixo, com os preços abaixo dela, a média de 21 está com preço abaixo dela, a média de 72 está apontando para baixo. Então, eu estou, por enquanto, proibido pela minha técnica de trabalhar com euro-dólar em compra neste momento. Eu preciso esperar que a média de 9 vire para cima, que ela esteja acima da média de 21,
e acima da média de 72, para então buscar um setup no período de 4 horas, que é o período que eu gosto de trabalhar. Naturalmente, quando os preços estiverem acima da média de 9 aqui neste período de 4 horas, nós já deveremos ter uma reversão no período de 1 hora. Isso então é euro-dólar. Libra. A Libra, os senhores podem ver, os preços estão no período de 4 horas estão abaixo da média de 72 e os topos e fundos ainda são ascendentes. Eu só começo a ficar preocupado se perder este fundo aqui, ó. Este fundo para mim é importante. Esses outros fundos são menos importantes porque eles são pullbacks pequenos, mas este fundo, se perder e fizer um pullback e continuar voltado para baixo, me interessa. Acontece que nesse momento a média de 21 está voltada para baixo, a média de 9 está abaixo da média de 21 e o preço está abaixo das duas. E os preços já romperam para baixo a média de 72. Então, por enquanto, para compra, não me interessa Libra-dólar. E também, para venda, como os topos e fundos ainda são ascendentes, também não me interessa. Então eu nem vou olhar a média do diário e a média de 1 hora, porque aqui não existe nenhuma possibilidade de setup. Franco, suíço, ien, japonês. Esse mercado, ele rompeu uma linha de tendência aqui e ficou lateralizado. Ele rompeu uma linha de tendência aqui e depois ficou lateralizado. Agora rompeu, mas já está mostrando que é um falso rompimento. Esse mercado também, como tem topos e fundos ascendentes, por enquanto só me interessa em compra, mas por enquanto não me interessa para nada, porque se você pegar uma outra ponta aqui, você vai ver que ele tem também topos e fundos descendentes, rompendo fundos anteriores, mas não rompeu um fundo importante. O fundo que realmente nos interessa é este aqui, ó. Se perder esse fundo, aí sim nós falaremos em uma mudança de tendência. Por enquanto ainda não. Nós temos dólar e ien, aqui sim já é uma tendência mais definida para baixo, com a média de 9 abaixo da média de 21, a média de 21 abaixo da média de 72, e os preços fazendo já há algum tempo topos e fundos descendentes. Mas aqui está, se nós formos analisar, dentro de uma forte zona de suporte. Então, só o rompimento dessa zona de suporte nos daria uma ideia para venda. Dólar australiano, dólar americano, tendência clara de alta. A média de 9 acima da média de 21, a média de 21 acima da média de 72, o preço acima da média de 9. Aqui é lógico que estaríamos pensando em compra, mas por enquanto dentro do nosso setup não existe um setup de compra. A média no diário, vocês podem ver que, embora ela viesse caindo até esse momento, fez aqui, ó, um fundo mais alto e depois rompeu esse topo. A partir desse candle, já comecei a me interessar por compra nessa paridade. E agora a média de 21 já está acima da média de 72 e a média de 9 acima da média de 21. Os preços acima da média de 9 no diário, que é um tempo mais importante. Então aqui eu estou realmente esperando por compra. No período de 1 hora, na paridade dólar australiano dólar, a tendência é claramente altista. Aqui realmente existe uma possibilidade de compra, se bem que os preços estão abaixo da média de 9, mas é lógico que quando houver um sinal de compra aqui
no período de 4 horas, o período de 1 hora também estará acima da média de 9 os preços. Dólar, franco suíço, clara tendência de baixa, embora os preços no período de 4 horas esteja acima da média de 9, a média de 9 rompendo a de 21, embora esse topo tenha sido rompido, não é um topo relevante. O topo relevante aqui, dentro da minha observação, seria este. Esse topo, se for rompido, pode mudar a tendência. Mas nós aqui esperaríamos a média de 9 voltar para baixo e estar abaixo da média de 21 para a gente pensar em uma operação de venda. E nem aí não adianta olhar o diário e a 1 hora, porque aqui está longe de nos dar um setup. Dólar neozelandês, dólar americano, período de 4 horas, lateralizado, aqui só passa a me interessar para uma operação de compra acima desta resistência ou na perda deste suporte. A perda desse suporte, pessoal, ele, independente do que esteja acontecendo aí no gráfico de 1 hora, aí não interessa muito, porque nós temos um pedaço muito grande até aqui. Olha, pode cair toda esta faixa. Então, é um trade muito interessante se perder este suporte. E nossa última paridade em análise, dólar americano, dólar canadense, também está um pouco lateralizado em uma tendência de alta, mas aqui, nossa, deste período, quando já vinha em uma tendência de baixa, criou-se uma linha de resistência que foi testado aqui, depois foi testado aqui também, embora não tenha chegado à máxima, foi testado. Depois aqui novamente foi testado e não ultrapassou. Aqui foi testado e não ultrapassou. Então, só passa a interessar em compra acima desta linha. E para venda agora, só abaixo deste suporte, dentro da minha técnica. Então, neste momento, eu estou fora do mercado, porque não existe nenhuma condição especial para que eu entre no mercado. Preste atenção, amigo investidor, a minha amiga investidora, você que está chegando agora no mercado de moedas. Ficar fora do mercado também é negociar. Tem momentos que a melhor coisa que você faz é esperar para dar o tiro certo. Você precisa dar o tiro de elite, aquele que você sabe que tem maior chance de um resultado positivo. Certeza você não tem nunca, mas você pelo menos trabalha com uma possibilidade maior de resultados positivos. Muito obrigado, uma boa noite, e quando estivermos em alguma operação, certamente postarei um outro vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Abra sua conta na melhor corretora Forex em língua portuguesa e torne-se nosso parceiro.